Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal. Gente, eu tô postando aqui de semana em semana até essa tempestade de loucura passar, tá? Mas se vocês quiserem assistir mais vídeos, vocês podem ir no meu outro canal, que é o Reddit Contos e Afins. Lá tem vídeo novo todo dia, tá bom? E não se esqueça de comentar, curtir e pedir um vídeo, tá? É de graça 3 vezes na semana e já ajuda bastante a ADM aqui. Um beijo e até logo! Minha funcionária, Ainsley Castilho, dominou a arte de se fazer de vítima, e ao fazer isso, capturou sem esforço a atenção e a simpatia de inúmeros espectadores. Meu Deus, olha o que eles a levaram a fazer. E ela ainda é tão educada com aquela raposa? Paige Russell, você é desumana. Você levou sua funcionária ao limite. Advogados, formem uma equipe e processem-na por abuso de poder. Ela só está com ciúmes. Não pode se casar, então não vai deixar seus funcionários se casarem. Em questão de momentos, minha reputação de bruxa ciumenta estava firmemente estabelecida. Minha assistente, Chloe, junto com alguns outros funcionários, manifestou-se em minha defesa. Não é assim que é, exclamou ela, com a voz cortando o caos. A culpa é da Ainsley, disse outra pessoa, em tom resoluto. A senhorita Russell não quis dizer isso, acrescentou mais uma, tentando salvar a situação. As respostas deles foram inadvertidamente amplificadas pelo microfone, e o chat ao vivo explodiu em frenesi. Você ouviu isso? Ela está ameaçando seus funcionários. Essas mulheres estão tentando encobrir a situação. Meu Deus, essa empresa é assustadora. Cheia de vilões. Eles foram doutrinados. Ainda estão defendendo-a? Isso é algum tipo de empresa de culto? Enquanto meu celular pessoal vibrava incessantemente sobre a mesa, a tela se iluminava com o nome do meu investidor, Gabrielle Dodson. Escolhi ignorar, mantendo o foco na câmera e na torrente de veneno que invadia o mundo online. Eles me rotularam de desumana, perturbada e mentalmente instável. Com o coração pesado, apertei o botão para encerrar a transmissão ao vivo. A tela escureceu, um lembrete claro da minha derrota total. Enquanto Ainsley se banhava no brilho da simpatia pública, eu fui escalada como a vilã, ciumenta, manipuladora e uma capitalista tóxica que exercia poder sobre os funcionários. No dia seguinte, entrei no escritório, o peso do dia anterior ainda me pressionando. Quase imediatamente, a diretora de operações entrou pela porta, com o rosto pálido como um fantasma. Senhora, temos um problema. Nossos produtos foram retirados de todas as plataformas, citando sérios problemas com nossos valores, e nossos parceiros enviaram cartas de rescisão unilateral. A gravidade de suas palavras pairava no ar, uma tensão palpável instalando-se no escritório, enquanto a realidade da situação começava a se impor. Nesse momento, a porta do escritório se abriu com força, assustando a todos. Gabriel entrou furioso, com uma expressão misturada de fúria e preocupação, jogando o celular na minha mesa com um estrondo. Paige Russell, ele bradou, apontando o dedo para mim. Por que você desligou na minha cara ontem? Você está louca? Por causa de uma estagiária, vai estragar tudo para todo mundo? Abri a boca para responder, mas antes que pudesse articular uma palavra, a vice-presidente Victoria Gray se colocou à sua frente, com postura imponente. Sr. Dodson, por favor, acalme-se. Paige é a pessoa mais íntegra que conheço. Ela deve ter seus motivos. Os olhos de Gabriel se estreitaram, o ceticismo estampado em seu rosto. O quê? Você também foi doutrinada? Que tipo de benefícios ela lhe dava? Por que todo mundo está defendendo-a? Ignorando o desabafo, Victoria pegou o celular, com expressão resoluta. Bem na frente dele, entrou em sua conta verificada e postou. Arrisco minha reputação para dizer que a senhora Paige Russell é a melhor chefe de todas. Ela não tem nada a ver com o que dizem online. Incentivada pela coragem dela, minha assistente Chloe, junto com várias mulheres dos departamentos de tecnologia e marketing, rapidamente adicionaram suas vozes nos comentários abaixo da publicação. Nossa cultura é a melhor do setor. Aqui não é permitido bullying. A senhorita Russell é ótima com cada um de nós. Estamos do lado da senhorita Russell. Em poucos instantes, a publicação, junto com os comentários de apoio, subiu para os assuntos do momento, um farol de solidariedade em meio à tempestade. Em apenas 10 minutos, Ainsley lançou um novo vídeo, exibindo uma captura de tela da postagem de Victoria, junto com a avalanche de comentários que se seguiram. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela arfava, o corpo tremendo incontrolavelmente. Estou tão apavorada! Gritou, com a voz trêmula de desespero. Eles estão todos se voltando contra mim. Paige Russell transformou esta empresa em sua própria ditadura pessoal. É como se todo mundo aqui tivesse sido doutrinado e estivesse em conluio. Este lugar parece um pesadelo. Eles estão formando uma multidão para me derrubar. A expressão em conluio rapidamente se tornou a nova palavra da moda, um grito de guerra para aqueles que buscavam amplificar o caos. Uma onda massiva de cyberbullying irrompeu contra meus funcionários leais, e parecia que uma tempestade estava se formando. O endereço residencial de Victoria foi vazado sem piedade. Em uma reviravolta cruel, uma foto de seu filho foi manipulada e inserida em um falso obituário que se espalhou rapidamente pela internet. Enquanto isso, o celular de Chloe vibrava incessantemente com uma enxurrada de palavrões e ameaças de morte, cada mensagem mais venenosa que a anterior.
Todo funcionário que esteve ao meu lado foi exposto, doxado em uma campanha implacável. As caixas de entrada transbordavam de mensagens diretas carregadas de ódio que atravessavam sua determinação. Vadia lambedora de botas. Idiota doutrinado. Você merece tudo o que acontecer. Que toda a sua família morra. Quando Victoria finalmente se aproximou de mim, seus olhos estavam inchados e vermelhos, e seu estado mental pendia por um fio. Eu não aguento mais, soluçou, com a voz falhando. Me desculpe, Paige. Meu filho tem apenas 3 anos, e meu marido está ameaçando me deixar. Essas pessoas são monstros absolutos. Com a voz trêmula, ela entregou sua demissão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Chloe, junto com integrantes das equipes de tecnologia e marketing, seguiu o mesmo caminho. Os funcionários que antes me apoiavam desmoronavam sob o assédio e as ameaças implacáveis, cada um renunciando em uma busca desesperada por paz. Ainsley emergiu como a heroína inesperada dessa narrativa distorcida, posicionando-se como uma defensora contra a política de escritório. Nossa empresa rapidamente foi marcada com rótulos como conluio e lavagem cerebral de esquema piramidal, e nossa reputação despencou para o nível mais baixo de todos os tempos. Uma semana depois, vi-me sozinha no escritório estranhamente silencioso, o vazio ecoando meu desespero. A tela do meu computador piscava com vídeos mostrando Ainsley e seu noivo, a alegria irradiando em cada quadro enquanto participavam de entrevistas animadas. O homem a envolveu nos braços, prometendo diante das câmeras protegê-la por toda a eternidade, uma promessa que parecia uma adaga no meu coração. Minhas mensagens diretas tornaram-se um antro de ódio, repletas de insultos desejando nada além da morte para mim e minha família. Para piorar, minhas informações pessoais, identidade, endereço residencial e telefone estavam espalhadas por toda parte, deixando-me completamente exposta. Todos os dias, alguém jogava tinta vermelha na porta do meu apartamento, enquanto um marcador preto rabiscava mensagens cruéis como bruxa tóxica e para o inferno. O administrador do prédio, apesar dos melhores esforços, lutava para acompanhar a maré implacável de vandalismo, limpando o local 3 vezes ao dia, mas nunca conseguindo apagar totalmente os danos. A voz da minha mãe estalou pelo telefone, carregada de frustração. Paige, você perdeu completamente a cabeça? Olha o que estão dizendo online. Você está disposta a jogar sua carreira fora por algo tão trivial? Precisa pedir desculpas àquela garota, e precisa fazer isso agora! Ao fundo, a voz do meu pai ecoava. Você está amarga porque não consegue arrumar um marido, com ciúmes da felicidade daquela garota. Trouxe vergonha para nossa família. Encerrei a ligação, mas meu momento de solidão durou pouco. Ainsley entrou ao vivo mais uma vez, desta vez exibindo os preparativos para o casamento em um grande espetáculo. Ela transmitia tudo, desde provar vestidos até escolher alianças e decorar a nova casa. Cada momento um lembrete da minha queda. A cada transmissão, ela lançava uma provocação sutil. Tenho muito a agradecer à minha ex-chefe, disse com um sorriso açucarado. A opressão dela abriu meus olhos para quem realmente se importa comigo. Por que as mulheres precisam dificultar a vida umas das outras? Espero que ela encontre um jeito de seguir em frente algum dia. Os comentários inundaram a tela. Ainsley, você é tão gentil. Em uma tentativa desesperada de retomar o controle, Gabriel convocou uma reunião de emergência do conselho, apresentando-me um ultimato que parecia uma corda apertando meu pescoço. Paige, você tem 2 opções. Primeira, fazer uma coletiva de imprensa imediatamente, pedir desculpas a Ainsley, aprovar sua licença e compensá-la pelo sofrimento emocional. Segunda, todos os acionistas vão diluir suas ações e expulsá-la. A decisão é sua. Não vou pedir desculpas, declarei, com a voz firme. Gabriel fez uma pausa, a frustração palpável. Você é uma lunática, cuspiu, antes de encerrar a ligação abruptamente, deixando-me em estado de descrença. No dia seguinte, a indústria virou as costas para mim, colocando meu nome na lista negra de todos os fóruns de negócios. Passei de empreendedora celebrada a pária da noite para o dia. Ninguém ousava pronunciar meu nome. Em seu triunfo, Ainsley publicou o convite eletrônico de casamento nas redes sociais, garantindo que eu visse que seria acompanhada de vários ex-colegas que haviam renunciado, incluindo Victoria e Chloe. Foi uma provocação, um movimento calculado para me atingir. Naquela noite, minha melhor amiga veio me visitar, tentando me impedir de desmoronar. Ela olhou para a porta manchada de tinta com o coração apertado. Paige, você não pode lutar contra a tua opinião pública. Vale realmente a pena arruinar 10 anos de trabalho por causa de uma novata? Engole o orgulho e peça desculpas. Isso vai passar. Por que está sendo tão teimosa? Não respondi, mantendo o olhar fixo na janela. A tinta vermelha na minha porta parecia um reflexo do meu próprio espírito despedaçado, e por dentro eu me sentia completamente vazia. Abrindo as notas do celular, anotei silenciosamente a data do casamento de Ainsley e o local do hotel indicado no convite. Cada palavra um lembrete da batalha que eu estava perdendo. O conselho se reuniu e emitiu uma declaração pública que repercutiu no mundo corporativo. Devido à conduta pessoal grave de Paige Russell, que causou danos irreparáveis à marca da empresa, por decisão unânime do conselho, com efeito imediato, ela é removida do cargo de CEO e todas as suas ações são congeladas. A notícia me atingiu como um trovão, reverberando no meu íntimo. Fui expulsa sem cerimônia da empresa na qual coloquei meu coração e minha alma para construir. O mundo digital fervilhava de empolgação, e a internet parecia se deleitar com minha queda, um espetáculo para todos testemunharem.
Como se o destino tivesse orquestrado uma reviravolta cruel, o casamento de Ainsley aconteceu no mesmo dia. Ela decidiu transmitir o evento ao vivo, e a audiência ultrapassou 10 milhões, um número impressionante que parecia uma afronta pessoal. Vestida com um traje sob medida opulento que brilhava como 1000 estrelas, Ainsley era o retrato da perfeição, com a maquiagem meticulosamente aplicada e o sorriso radiante enquanto se deleitava no que considerava o auge de sua existência. No meio da celebração, um comentário de um espectador cortou a atmosfera festiva como uma faca. O que aconteceu com sua chefe tóxica? Ela está morta? Ainsley fingiu simpatia, levando delicadamente a mão à boca, mas o brilho nos olhos traiu seus verdadeiros sentimentos. Ah, gente, vamos não falar dela hoje. É meu grande dia. Na verdade, sinto um pouco de pena dela. Ela não tem mais nada agora. Seu tom transbordava uma mistura de zombaria e satisfação. A câmera capturou a arrogância que emanava dela, um desafio escondido por trás de suas palavras. Se ela acha que eu falsifiquei documentos ou menti sobre algo, pode me processar. Uma risada escapou de seus lábios, leve na forma, mas carregada de malícia. Estou apenas esperando a carta do advogado dela. O chat explodiu em risadas, uma cacofonia de piadas cruéis e provocações. Como se ela pudesse pagar um advogado agora. Deixa ela levar isso ao tribunal. Vamos ver se vai ganhar. Ainsley, ignora essa bruxa louca. Meu celular vibrou novamente, desta vez com uma ligação da minha mãe, a voz tremendo de emoção. Paige, por favor, pare de ser tão teimosa. Seu pai teve um ataque cardíaco e está no hospital. Estamos ficando velhos, não conseguimos lidar com essa pressão social. Encerrei a ligação sem dizer uma palavra, o coração pesado com uma mistura de raiva e tristeza. Momentos depois, uma mensagem de Victoria apareceu na tela. Paige, eu desisti. Não posso lutar contra eles. Sou apenas uma pessoa comum. Você também deveria desistir. Em silêncio, continuei assistindo a transmissão ao vivo, o coração acelerado enquanto Ainsley e seu noivo se preparavam para trocar as alianças. Chegou um momento em que não consegui mais suportar. Com um movimento decisivo do dedo, desliguei a transmissão e o silêncio na sala ecoou meu turbilhão interno. No local do casamento, a música atingiu o ápice e a multidão explodiu em aplausos. Agora o noivo pode beijar a noiva, proclamou o padre, com a voz retumbando pelo salão. Nesse instante, as portas do salão de baile se escancararam, o estrondo sobrepondo-se à música alegre. Todos os convidados, junto com milhões que assistiam pelas telas, viraram-se para ver o que havia causado a interrupção. A expressão de Ainsley se transformou em horror, o rosto perdendo a cor ao me avistar. Apontando o dedo na minha direção, ela gritou. Segurança! Tirem essa mulher maluca daqui! Ela está aqui para causar problemas. Os seguranças correram em minha direção, mas avancei com passos firmes, ignorando os gritos frenéticos de Ainsley e os olhares confusos dos convidados, caminhando com confiança em direção ao palco. O padre ficou paralisado, de boca aberta, em choque. Donovan Pope, o noivo de Ainsley, instintivamente a protegeu, com a voz carregada de raiva. O que você está fazendo aqui? Saiam daqui. Com um leve sorriso nos lábios, arranquei o microfone das mãos trêmulas do padre. Minha voz, embora não elevada, ecoou pelos alto-falantes, capturando a atenção de todos. Relaxem. Estou aqui para entregar um presente. Virei-me para as câmeras e para os convidados, erguendo um pendrive que parecia pesar toneladas. Você quer me processar? Então talvez seja melhor examinar as evidências primeiro. Caminhei até o console de controle e conectei o dispositivo antes que alguém pudesse reagir. A tela piscou e ganhou vida, revelando um arquivo com a documentação de admissão de Ainsley na minha empresa. Os espectadores da transmissão ao vivo ficaram em silêncio, o ar carregado de expectativa. Com um ponteiro laser na mão, direcionei o ponto vermelho para uma data específica. Era o dia anterior ao pedido de licença para o casamento, uma data capaz de desmontar o próprio tecido de suas mentiras. O salão mergulhou em um silêncio agonizante por 3 longos segundos. Então, uma onda de suspiros percorreu a multidão, o choque palpável à medida que a verdade começava a se revelar. Ela não passou no período de experiência naquele dia, comentei, meu olhar fixo em Ainsley. Deixe-me esclarecer algo para todos aqui. A empresa não rejeitou um pedido legítimo de licença para casamento. O que recusei foi uma exigência irrazoável de alguém que mal estava no trabalho havia 2 dias. Ainda em período probatório, ela tentava reivindicar todos os benefícios dos funcionários enquanto pressionava o público para conseguir o que queria. Minha voz ressoou pela sala, criando um silêncio palpável que envolveu todos os presentes. Atrás de mim, a tela piscou e ganhou vida, mostrando o chat ao vivo, que estava cheio de atividade. Comentários começaram a rolar rapidamente pela tela, palavras se fundindo em um borrão de descrença e indignação. Caramba, ouvi direito? Só 2 dias? 2 dias, e ela está exigindo licença de casamento? Que vergonha! Não é senso comum que o período probatório não vem com todos os benefícios? Essa garota tem sérios problemas. Achei que fosse uma chefe sem coração. Acontece que é uma funcionária mimada. Isso sim é causar problemas. Que reviravolta. Num piscar de olhos, a maré da opinião pública mudou drasticamente, e pude ver Ainsley perder a cor. Ela agarrou o vestido, o corpo tremendo com uma mistura de medo e indignação. Acabei de começar. Eu não sabia, gaguejou, a voz trêmula enquanto tentava encontrar uma justificativa. Por que você não me contou logo?
Você me armou, tentando me arruinar. Seus olhos percorriam a sala, procurando aliados, mas não encontravam nenhum. Continuei composta, minha voz firme ao responder. Você realmente não sabia? Com lentidão deliberada, peguei um terceiro item, uma planilha da minha pilha de evidências. Esta é a folha de inscrição do treinamento de integração, realizado em 18 de outubro. Sua assinatura está bem aqui no final. Em seguida, produzi outra coleção de documentos impressos, organizando-os com cuidado. Este é o pacote de treinamento daquele mesmo dia. Cheguei até a dobrar uma página para dar ênfase. Segurando-a para a câmera, apontei para a política de férias, claramente destacada com tinta fluorescente. Aqui estão as regras de licença, definidas em preto e branco. Você não só recebeu esses materiais, como também assinou confirmando que leu e entendeu todos os termos. E agora você alega ignorância? Ainsley ficou completamente sem palavras, os lábios entreabertos em choque, embora nenhuma palavra tenha saído. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela, antes sinal de angústia, agora pareciam quase cômicas sob a luz dura da situação. Você, ela gaguejou, a voz mal passando de um sussurro. Chega! Uma voz súbita e furiosa cortou a tensão. Não era minha. Era do noivo. Seu rosto estava pálido, e seu peito subia e descia rapidamente enquanto ele lutava para conter as emoções. Ele se virou bruscamente para Ainsley, os olhos brilhando com uma mistura de descrença e traição. Você trabalhou só 2 dias? Rosnou, rangendo os dentes em frustração. Você me disse que já era supervisora. O que mais você escondeu de mim? Ainsley recuou um pouco, sua bravata vacilando. Deixe-me explicar. Não é assim. Ela... O que é então? Donovan interrompeu, a voz carregada de raiva. Os convidados explodiram em uma cacofonia de sussurros, a atmosfera se tornando densa com fofocas e julgamentos. O que está acontecendo? Ela está fingindo licença de casamento e mentindo para o noivo. Que vergonha transformar o casamento em um desastre. 2 dias de trabalho e depois fazer isso. Essa garota é inacreditável. Que azar desse homem casar com alguém assim. O clima ficou cada vez mais constrangedor. A pena nos olhos de todos por Ainsley transformou-se em desprezo e confusão. Seus soluços ficaram presos na garganta, deixando apenas gemidos suaves no ar. Fiquei ali, segurando o contrato como se fosse um salva-vidas, esperando o próximo passo dela. A música de fundo havia cessado completamente, deixando um silêncio sufocante, pontuado apenas por murmúrios e pelo peso do julgamento não dito. Enquanto a dura realidade da situação a pressionava, Ainsley ficou sem palavras. O pânico inicial que turvara seu rosto se dissipou, dando lugar a uma fúria contida que distorceu sua expressão em algo quase irreconhecível. Paige Russell, ela explodiu, sua voz cortando a tensão como uma faca. Você só está com inveja de mim. O dedo dela apontou em minha direção, tremendo com a força da acusação. Com ciúmes de eu me casar. Com ciúmes por eu ser mais feliz que você. As palavras saíram de sua boca como veneno, cada uma feita para ferir. Ela entrou em um ataque de birra completo, agitando os braços como se tentasse ocultar a verdade. Você está arruinando meu casamento de propósito, sua vadia tóxica. Numa tentativa desesperada de obter simpatia, ela se virou para a câmera, sua voz atingindo o auge. Pessoal, sejam os juízes. Só porque eu comecei essa jornada agora não significa que não posso me casar. A empresa dela é completamente incivilizada. Ela está contra mim. Está complicando as coisas de propósito. Ainsley tentava mudar o foco da conversa, transformando uma questão legal em uma batalha moral, tentando tocar o coração de quem assistia. Mantive-me firme, recusando cair na provocação. Em vez disso, dirigi-me à câmera com postura calma, minha voz segura. Essas regras se aplicam a todos, Ainsley. Seja em período probatório ou como funcionária em tempo integral, o cumprimento é obrigatório. Isso não é pessoal. Você aproveitou a opinião pública para atacar tanto a empresa quanto a mim. Isso equivale a calúnia. Cala a boca! Ela gritou, a voz estridente enquanto se virava para Donovan e segurava seu braço com desespero. Donovan, me ajuda a xingá-la. Ela está me intimidando. Pude ver a irritação passar pelo rosto de Donovan enquanto ele se desvencilhava com desdém. O que mais você escondeu de mim? Ele rugiu, a frustração transbordando. Você está no trabalho há 2 dias e já criou essa cena enorme. Você me humilhou. Donovan, eu... A voz de Ainsley vacilou quando ela tentou alcançá-lo novamente, mas ele recuou. Não me toque! Ele disparou, afastando-a com nojo. Você não percebe que meus pais estão lá fora? Meus amigos estão assistindo a isso acontecer. Naquele momento, ficou claro que ele não iria ajudar. Estava apenas tentando salvar a própria reputação. À medida que a compostura de Ainsley desmoronava, o caos aumentava. O que há de errado com você, seu covarde sem coluna vertebral? Ela cuspiu, os olhos brilhando de fúria. Eu sou quem está sendo intimidado aqui, e você escolhe ficar do lado de estranhos? Fui tola o bastante para me apaixonar por alguém como você. Você é mesmo um homem? Num acesso de raiva, ela o empurrou e deu um tapa em seu rosto. O estalo agudo da palma da mão contra a pele dele ecoou no silêncio atônito, e suspiros percorreram os convidados reunidos. O choque palpável. Rapidamente sinalizei para a segurança intervir, esperando restaurar alguma ordem antes que as coisas saíssem ainda mais do controle. Eles correram para o palco, separando Ainsley de Donovan, que permanecia ali,
confuso e abalado. Dei um passo para trás, meu olhar fixo no drama que se desenrolava com um distanciamento frio. Enquanto isso, o chat ao vivo explodiu novamente, os telespectadores se deliciando com o espetáculo que se desenrolava. Ela é louca, batendo no noivo? Nossa, que maluca. Esse cara tem que correr. Casar com ela significa violência doméstica. Que vergonha. Agora o mundo inteiro viu isso, de tirar o fôlego. Livre-se dela, ou sua vida será arruinada. O público ficou completamente indignado com o colapso de Ainsley. Ela continuou a lançar insultos contra Donovan, contra mim e contra a empresa. Sua raiva incontrolável. Peguei meu celular, sentindo uma calma tomar conta de mim. Ainsley, você tem certeza de que realmente não sabia das regras? Com alguns toques, localizei as capturas de tela incriminadoras e as projetei na tela grande para todos verem. A conta nas redes sociais era inconfundivelmente dela. Apenas 3 dias antes, o usuário havia lançado uma enxurrada de ofensas dirigidas tanto à empresa quanto a mim. Negócios duvidosos, trabalhadores exploradores, nem dão licença para casamento. Vão atrás daquela bruxa, Paige Russell. Grande show amanhã. Vou arruinar a reputação dela. Os carimbos de data eram condenatórios, coincidindo perfeitamente com o momento em que seu pedido de licença foi negado. A captura de tela final mostrava o perfil verificado do usuário, e a verdade pairava pesada no ar. Era Ainsley. Incitação maliciosa ao cyberbullying, difamação da empresa e de sua fundadora, afirmei com firmeza. Isso não é coincidência. Foi meticulosamente planejado. O olhar de Ainsley se voltou para a tela, seus gritos cessando enquanto a cor sumia de seu rosto, deixando-a pálida como um fantasma. Donovan olhou para as imagens, o corpo tremendo de descrença. A sala mergulhou em um silêncio opressor, o peso do momento se assentando sobre todos os presentes. Donovan ficou imóvel, os olhos grudados nas capturas de tela por uma eternidade, 30 segundos inteiros passando, cada momento se estendendo em um silêncio insuportável. Finalmente, ele se voltou para Ainsley, o rosto uma máscara de desespero envolta em uma fachada de calma, que desmentia a tempestade que se formava dentro dele. Com o coração pesado, tirou a boutonnière da lapela e a deixou cair no chão, a delicada flor tombando como o prego final no caixão do relacionamento deles. Pegando o microfone, sua voz saiu tensa, mal disfarçando a fúria que fervilhava logo abaixo da superfície. Ainsley, você me dá nojo, ele cuspiu, cada palavra carregada de traição. Ele se virou para encarar os convidados e a câmera ao vivo, a voz se firmando ao declarar. Eu cancelo este casamento. Reservo o direito de processar Ainsley Castilho por suas ações enganosas. A declaração pairou no ar como um trovão, reverberando pela multidão atônita. Sem olhar para trás, Donovan saiu do palco, deixando um turbilhão de caos em seu rastro. Ainsley soltou um lamento agudo, a voz falhando de desespero. Donovan, volte! Ela gritou, os pés se movendo instintivamente enquanto tentava persegui-lo. Mas os seguranças intervieram rapidamente, bloqueando seu caminho com firmeza. Me soltem. Donovan, espere! Ela gritava, o pânico tingindo a voz, uma selvageria nos olhos denunciando o desespero. Em meio à turbulência, os pais de Donovan se levantaram, os rostos contorcidos de raiva enquanto direcionavam a ira à família de Ainsley. Que tipo de filha vocês criaram? Uma mentirosa completa. Vocês tentaram enganar nosso dinheiro. Devolvam, gritavam, as vozes ecoando no salão agora caótico. A mãe de Ainsley, movida pela raiva, avançou rapidamente e agarrou o cabelo da mãe de Donovan com intensidade feroz. Besteira! Seu filho é inútil! Ele nem consegue proteger minha filha! Retrucou, a voz afiada e acusatória. O pai de Ainsley, imponente e furioso, bradou. Vocês não vão receber nada em troca. Arruinaram a reputação da minha filha. Suas palavras eram como adagas, mirando diretamente o coração da família adversária. Os convidados, pegos no turbilhão de emoções, explodiram em gritos. Eles estão brigando. Separem-nos. A sala se transformou em um campo de batalha, o caos reinando enquanto as duas famílias colidiam. Em meio ao pandemônio, uma mulher vestida de forma casual subiu ao palco. Era Victoria, que havia deixado o emprego por causa do cyberbullying que saiu do controle. Ela viera observar o drama que se desenrolava, mas agora se tornava uma testemunha inesperada do caos. Pegando o microfone com as mãos trêmulas, a voz de Victoria soou firme, apesar do medo. Sou Victoria Gray, ex-funcionária da empresa de Paige Russell. Por causa da violência que Ainsley provocou online, fui exposta, recebi xingamentos e ameaças e não tive escolha a não ser pedir demissão. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas enquanto voltava o olhar para Ainsley. Não sou só eu. Chloe e os outros estão entrando com um processo por difamação contra você. Ainsley Castilho, nos vemos no tribunal. Mas as revelações não pararam. A organizadora do casamento, com o rosto marcado pela desaprovação, aproximou-se de Ainsley. Senhorita Castilho, por causa de suas ações imprudentes, o casamento foi interrompido e o local está em total desordem. Nossa marca sofreu danos significativos. Informamos que buscaremos as penalidades previstas em contrato e reservamos o direito de exigir indenização. O gerente do hotel interveio com tom grave. Nosso hotel também sofreu danos, sem falar no transtorno causado aos hóspedes. Em seguida, o patrocinador das joias se levantou, indignado. Exigimos a devolução imediata de todas as peças patrocinadas e iremos processá-la por fraude comercial.
Ainsley sentia como se estivesse se afogando em uma enxurrada de acusações, cada uma atingindo-a como um golpe. Ela afundou no chão, o vestido de noiva emaranhado ao redor do corpo, o peso do mundo pressionando-a. O celular vibrava incessantemente, a tela iluminando-se com notificações que ela verificava sem parar. Era um aviso da plataforma de streaming, e seu coração afundou ao ler as palavras. Devido à disseminação de informações falsas, à promoção maliciosa de conflitos sociais e ao impacto prejudicial causado, sua conta foi banida permanentemente. Seu último canal de voz havia desaparecido, mas o acerto de contas online estava apenas começando. Peça desculpas. Peça desculpas para Paige Russell. Punam-na severamente. Devolvam o dinheiro de Victoria. Pessoas assim deveriam ser banidas. Boicotem Ainsley Castilho. Tirem-na da internet. O peso da realidade finalmente caiu sobre ela. Donovan havia partido. As famílias estavam envolvidas em uma disputa amarga. Os colegas se preparavam para processá-la, e os fornecedores exigiam reparação. A plataforma a expulsara, e toda a internet se voltara contra ela. O olhar de Ainsley vagou vazio pela cena caótica, e como se uma represa tivesse se rompido dentro dela, ela uivou como um animal ferido e desabou no chão, o corpo ficando inerte. Os seguranças conseguiram restaurar alguma ordem, mas não lancei outro olhar para Ainsley. Lado a lado com 2 deles, atravessei os destroços e saí do salão de baile. Ao sair, o ar fresco me envolveu. Respirei fundo, tomada por uma calma que contrastava intensamente com a tempestade que acabara de deixar para trás. A luz da manhã entrava pelas janelas do escritório, lançando um brilho intenso sobre o cenário que havia se desenrolado apenas um dia após o desastre do casamento. As equipes jurídicas, tanto a minha quanto a de Victoria, estavam em frenesi, cada uma se preparando para entrar com processos que logo causariam impacto na indústria. Parecia surreal, como uma cena de drama jurídico, mas aquela era a minha realidade. Quando a notícia se espalhou, o mundo online explodiu. As ações de Ainsley, antes mera fofoca, transformaram-se em alvo de inúmeras piadas nas redes sociais. O ridículo era implacável, e não pude deixar de sentir uma mistura de satisfação e descrença. Como chegamos a esse ponto? As provas contra Ainsley eram condenatórias, claras e irrefutáveis. O tribunal não perdeu tempo e, em menos de um mês, o veredito foi proferido. Culpada, declarou o juiz, e sentiu um peso sair dos ombros, embora um vazio estranho ocupasse seu lugar. Ainsley foi considerada culpada de difamação maliciosa, fabricação de histórias, incitação ao cyberbullying e de causar danos graves à minha empresa e à minha reputação. As penalidades foram severas. Ela foi obrigada a publicar um pedido de desculpas em todas as principais plataformas de redes sociais por 30 dias consecutivos. Mas não foi só isso. Também foi obrigada a me compensar pelas perdas e a indenizar pelos danos morais infligidos à Victoria e a outros, totalizando 1,8 milhão de dólares. Eu sabia que ela não conseguiria pagar. O pensamento de sua ruína financeira trouxe um gosto amargo à minha boca. Como se não bastasse, as consequências impostas pela organizadora do casamento, pelo hotel e pelo patrocinador acumularam-se, formando uma montanha de penalidades da qual Ainsley não conseguiu escapar. Logo, viu-se incluída em registros restritivos, proibida de realizar compras de luxo, viajar de avião ou trem e até de obter empréstimos. A ironia era quase poética. Donovan, que antes fora seu aliado, passou a ignorá-la imediatamente após o casamento. Comentava-se que, numa tentativa desesperada de salvar a própria reputação e a da família, ele fornecera provas contundentes à equipe jurídica de Victoria, incluindo mensagens nas quais Ainsley expressava abertamente o desejo de manchar meu nome. Ele rompeu completamente os laços com ela, deixando-a enfrentar sozinha as consequências. Os agressores virtuais que participaram da onda de ataques também foram responsabilizados. As provas contra eles garantiram que não pudessem mais se esconder atrás de telas. Influenciadores que alimentaram o escândalo foram obrigados a publicar pedidos de desculpas, e as autoridades deixaram claro que o ambiente digital não é um território sem lei. A responsabilidade é real e inevitável. Depois que a tempestade passou, vi-me sob os holofotes. Um grande veículo de imprensa financeira entrou em contato para uma entrevista, ansioso por ouvir meu lado da história. Sentada diante da câmera, escolhi minhas palavras com cuidado. Não estava ali para me vitimizar nem para culpar alguém. Eu simplesmente fiz o que qualquer gestora responsável faria, respeitar as regras, afirmei com firmeza. Regras existem para proteger a todos, inclusive aqueles que escolhem cumpri-las. Espero que as pessoas aprendam a avaliar informações online com racionalidade, em vez de se deixarem levar pela emoção. Para minha empresa, o incidente serviu como teste e filtro. Clientes antes indecisos passaram a se aproximar, impressionados com nossa postura baseada em princípios. Profissionais talentosos, que antes hesitavam, começaram a enviar currículos, demonstrando admiração pelo nosso compromisso com responsabilidade e uma cultura orientada por regras. Lenta e gradualmente, a crise se dissipou, enquanto Ainsley desaparecia dos olhos do público. Chegavam-me rumores de que ela tentava encontrar emprego, mas seu nome tornara-se sinônimo de escândalo. Ainsley Castillo, aquela do casamento? Eu imaginava ecoar nas entrevistas. Desculpe, a vaga já foi preenchida. A rejeição passou a segui-la como sombra. A reputação manchada garantia que cada candidatura fosse rapidamente descartada. Desculpe, senhora Castillo. Sua verificação de antecedentes não foi aprovada. Nenhuma empresa quis correr o risco de contratá-la.
Em meio a tudo isso, troquei meu número de telefone. O antigo tornara-se depósito de mensagens desesperadas dela, súplicas por perdão que eu não tinha intenção de receber. Senhora Russell, eu estava errada. Por favor, me deixe sair. Estou implorando. Cada mensagem pesava na consciência, mas eu não podia permitir que ela voltasse à minha vida. Bloqueei-a sem hesitar, decidida a não perder mais um segundo com o caos que havia criado. Quando levado ao limite, o espírito humano frequentemente se contorce de maneiras inesperadas. Ainsley, em seu desespero, escolheu atacar em vez de recuar. Diante do fardo esmagador de uma compensação financeira que não podia pagar, tornou-se uma pária social, alvo de desprezo e desdém. No entanto, em vez de refletir e reconhecer os próprios erros, redirecionou a frustração e a fúria para mim, convencida de que eu era a arquiteta de sua queda. Na mente dela, tornei-me a vilã que orquestrou o colapso de sua vida outrora promissora, e a cada dia que passava, seus pensamentos ficavam mais distorcidos e confusos. Meses se passaram, e como uma nuvem negra, rumores começaram a circular sobre mim novamente. Sussurros surgiram online, acusando-me de usar influência e riqueza para colocar pessoas na lista negra, repetindo as mesmas acusações cansadas publicadas por contas anônimas. Antes que eu pudesse responder, a multidão digital percebeu a manipulação. Ainsley Castilho? Ainda tentando puxar os outros para baixo. Cadê a prova? Só palavras vazias? Confiar em alguém que já foi desmascarada? Que ironia! As postagens foram rapidamente denunciadas e removidas, abafando qualquer alvoroço antes que ganhasse força. Frustrada com as tentativas inúteis no ambiente virtual, Ainsley recorreu a uma forma mais direta de assédio. Com determinação feroz, rastreou o novo endereço da empresa. Exijo ver Paige Russell. Tragam-na até mim agora! Bradou, a voz ecoando no saguão do prédio. Ao tentar ultrapassar recepcionistas e seguranças, encontrou uma barreira intransponível. Desculpe, senhora, mas sem agendamento prévio a senhora não pode entrar, respondeu a recepcionista, firme e educada. Saia do meu caminho. Isso é entre mim e ela. Ainsley gritou, a voz carregada de veneno. Paige Russell, sua bruxa. Você vai pagar por arruinar minha vida. Permaneci em meu escritório distante e indiferente, optando por não me envolver. Em vez disso, instruí a segurança a acionar a polícia, decisão prudente e necessária. As autoridades chegaram rapidamente, chamando atenção imediata. Após verificarem sua identidade, deram-lhe um aviso severo. Se a senhora causar mais problemas aqui, será detida. Ainsley foi obrigada a deixar o prédio, mas a obsessão não diminuiu. Ela apareceu no meu bairro, apenas para ser impedida novamente. Eu já havia antecipado esse movimento, reforçando a segurança e alertando a administração do condomínio sobre sua possível presença. Ela permaneceu do lado de fora do portão como um espectro, o desespero evidente enquanto tentava contato com os próprios pais. Comentava-se que suas atitudes haviam manchado a reputação deles a ponto de não conseguirem mais se expor publicamente. O peso das dívidas esmagou a família, que tomou a medida extrema de publicar um comunicado formal deserdando-a. Naquele momento, Ainsley estava completamente sozinha, perdida em um mar de consequências criadas por ela mesma. Diante do assédio persistente e do desrespeito ao veredito judicial, Victoria tomou providências legais adicionais, solicitando a execução das medidas cabíveis. O tribunal então emitiu uma ordem de detenção contra Ainsley. Quando finalmente foi detida por assédio e resistência à prisão, ficou claro que, dessa vez, não haveria saída fácil. Muito tempo depois, uma imagem perturbadora surgiu em um fórum local. No canto da fotografia, estava sentada uma mulher com roupas esfarrapadas, cabelo desgrenhado e oleoso. Ela roía um bagel frio, uma cena que contrastava fortemente com a Ainsley radiante da transmissão de casamento meses antes. Internautas logo a identificaram. A diferença entre o estado atual e as fotos de noiva era evidente. Alguns demonstraram simpatia, mas o sentimento predominante era de que ela estava apenas colhendo as consequências das próprias escolhas. Um colega chamou minha atenção para a imagem, mas mal lhe dei importância. Meu foco estava completamente voltado para novos projetos. A vida de Ainsley havia se tornado apenas um eco distante, sem qualquer relação com a minha. Após a tempestade, a reputação da nossa empresa não apenas se recuperou, ela alcançou novos patamares. Os princípios que antes pareciam diretrizes rígidas transformaram-se em um farol, atraindo pessoas alinhadas aos nossos valores. Eu me inscrevi depois de assistir à transmissão daquele casamento. Senhora, sua postura foi incrível! Exclamou um programador recém-contratado, os olhos brilhando de admiração. A notícia mais animadora foi o retorno de Victoria e Chloe, um marco importante em nossa reconstrução. Paige, ainda queremos trabalhar com você, disse Victoria no dia em que voltou, a voz carregada de emoção. Havia sinceridade em seus olhos, tornando o momento ainda mais significativo. Assenti, um sorriso surgindo em meu rosto. Sejam bem-vindas de volta, respondi, sentindo uma onda de calor me envolver. Chloe, coçando a cabeça de forma constrangida, acrescentou. Desculpe por ter duvidado de você, senhorita Russell. A sinceridade dela era palpável, lembrando-me da vulnerabilidade que todos compartilhávamos naqueles tempos turbulentos. Isso ficou no passado. Eu a tranquilizei. Vamos focar no futuro. Este é o nosso lar, acrescentou Victoria, a voz firme e convicta. A atmosfera do escritório mudou. A equipe se uniu, vibrando com energia renovada. Vamos comemorar. O jantar é por minha conta, anunciei,
o coração cheio de gratidão pela jornada que percorremos juntos. O escritório explodiu em aplausos, um coro de empolgação preenchendo o ambiente. Ao refletir sobre meu estilo de gestão, percebi que, embora as regras fossem essenciais, precisavam ser equilibradas com comunicação aberta. Essa compreensão me motivou a tornar as políticas mais claras e a criar canais dedicados ao bem-estar dos funcionários. Durante uma reunião geral, fiquei diante da equipe, a voz firme e resoluta. Não fazemos favores, mas devemos liderar com humanidade. Regras são a base, e o cuidado é o teto que nos protege. Compreendi que uma gestão eficaz exige equilíbrio entre firmeza e empatia. Com essa nova clareza, o negócio não apenas se recuperou, como prosperou. A visibilidade gerada pela crise abriu portas inesperadas. Uma empresa de destaque entrou em contato propondo parceria e elogiou nossa postura. Respeitamos seu profissionalismo inabalável, disseram, palavras que me encheram de orgulho. Fui convidada a falar em um fórum sobre resiliência feminina no empreendedorismo. De pé naquele palco, compartilhei as provações que enfrentamos. Não sou uma vilã. Sou apenas uma pessoa comum que lutou para manter sua empresa viva. Quando se trata de princípios, recuar pode significar cair de um penhasco. Os aplausos foram intensos, uma validação de tudo que enfrentamos. Prometi usar minha voz para apoiar causas sociais, promover ambientes de trabalho mais saudáveis e me posicionar contra o cyberbullying. Não deixe que um compartilhamento ou comentário impulsivo se torne o ponto de ruptura na vida de alguém, pedi ao público, movida por um desejo genuíno de incentivar mais responsabilidade. Em meio aos desafios, os laços familiares se fortaleceram. Meus pais, antes preocupados, agora sorriam com orgulho. Nossa filha é corajosa, diziam, a voz cheia de admiração. Minhas amigas celebraram a recuperação da empresa ao meu lado. Você virou nosso ícone, brincaram, e o entusiasmo delas aqueceu meu coração. Numa sexta-feira à noite, decidi conscientemente não fazer horas extras e permaneci perto da janela do escritório. Os últimos raios dourados do pôr do sol invadiam o ambiente, espalhando uma luz quente pelo espaço. O som dos teclados e das conversas leves preenchia o ar. Observei Victoria orientando os recém-contratados com paciência, enquanto Chloe conversava com clientes, concentrada e confiante. O clima era vibrante, todos envolvidos e dedicados. Naquele momento, uma sensação inédita de serenidade me invadiu. A tempestade finalmente havia passado e um novo capítulo começava a se desenhar. O futuro, antes envolto em incertezas, agora parecia luminoso e repleto de possibilidades. Fim, que Deus te abençoe.